Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo de número 4 ao 7. Está escrito assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Senhor, pedimos ao Senhor que em Cristo nos dê o privilégio de ouvir mais uma vez a tua voz e não a do homem. Que o Senhor nos anime, nos fortaleça, nos renove. Que o Senhor avive o teu povo. Que o Senhor faça-nos mais parecidos com Jesus Cristo. Aumente a nossa fé para que nós não sejamos tardio de fé ou incrédulo, pecando contra o Senhor. Mas nos dê uma fé como deu aqueles homens lá atrás. Fé de gigante, que não turbeia, não duvida, mas persevera até o fim. Pedimos ao Senhor que a luz dessa mensagem fale Jeová conosco. Ministre Jeová aos nossos pobres e fracos corações, de modo que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é como vencer a ansiedade. Como vencer a ansiedade. Irmãos, essa igreja de Filipos, a igreja dos filipenses, essa foi a igreja mais ligada ao apóstolo Paulo. Essa igreja foi um consolo para o apóstolo Paulo no momento em que ele estava preso. E é de lá da prisão que ele escreve essa carta, que Paulo escreve essa amada carta aos irmãos de Filipenses, de Filipos. Veja, percebemos muito bem que quem escreveu essa carta aqui está preso, o apóstolo Paulo, passando por imeras injustiças e dificuldades. Mas você observou o começo do capítulo 4? Ele está pedindo para os irmãos se alegrarem. Se alegrarem. Não é curioso isso, irmãos? Essa declaração está vindo de um homem que está preso, que tem um grande motivo talvez para estar triste. Mas olhe, o preso é quem está animando aqueles que estão livres em liberdade. Que estranho isso, não é? Porque a nossa alegria e a nossa liberdade não depende de circunstâncias. É isso. Só tem esse tipo de explicação para explicar um preso animando outras pessoas que estão livres. Porque eles têm todo motivo para se alegrar. Nem presos estão. Enquanto o homem que está preso, inocente por pregar Cristo e esse crucificado, está dizendo, escrevendo, alegrai-vos sempre. Eu quero vocês precisam ser alegres sempre no Senhor. Se Paulo achasse pouco, ele diz, outra vez vos digo, alegrai-vos. É um mandamento, irmãos. É um mandamento. Você viu? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Alegrem-se. Que maravilha isso, não é, irmãos? É mais ou menos o que nós estávamos cantando há pouco instante. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, os frutos do campo falte tudo, não haja mantimento. Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu não me canso de falar sobre o profeta Abacuque e o seu ensino glorioso para nós. Para nós entender isso aqui um pouco, é só lembrar dele. Abacuque não está preso não, mas em compensação, Paulo e Abacuque são servos do Deus vivo.
Homens que entendiam que a nossa, a minha alegria, a sua alegria, não depende de circunstância. Não depende. Abacuque mostra para nós que a alegria do crente é outra circunstancial. Ele dizendo, veja, ele está declarando, essa declaração da música é o que está escrito lá, ainda que a figueira não floresça, miséria. Ainda que falte os produtos do campo, o mantimento do campo, fome. Ainda que não haja gado nos currais, não vai haver carne. Ainda, Senhor, que tudo esteja dando errado, os inimigos devassem o nosso campo, roubem o nosso gado. Essa é a ideia, Deus já tinha dito a ele. Senhor, cadê a resposta? Senhor, fala comigo. O justo vai sofrer por causa do ímpio. O Senhor vai permitir que o justo castigue o ímpio. Ah, Jeová, tu é tão puro de olhos que não pode concordar com o mal. E talvez alguém veja essa declaração da Abacuque lá no capítulo 3 e diga, será que Abacuque está indagando Deus? Não, Abacuque ele está sendo sincero, dizendo assim, depois a resposta de Deus, ele diz, Senhor, com trêmulo, mas o Senhor é tão santo que o Senhor não pode concordar com o mal. Por que Abacuque fala isso lá? Porque quando Deus disse que vai enviar os reinos pagões para trazer aflição para o povo justo dele, aí ele ficou meio confuso, tipo pensando, mas como? Não consigo entender, Deus é justo, como é que ele vai usar um povo injusto para castigar o povo que é justo? Aí ele diz isso, Senhor, mas o Senhor é tão puro de olhos, o Senhor não concorda com o mal, então como o Senhor não concorda com o mal, o Senhor vai usar esses homens, Deus? Aí Deus diz, se preocupe, Abacuque, eu vou usar esses homens, vou trazer o mal para vocês, porque vocês me abandonaram, mas esses homens também serão castigados e afligidos. A Babilônia mesmo começa 5 ais da Babilônia. No fim eu vou destruir a Babilônia e o nome dela não será lembrado, em outras palavras. Veja, irmãos, aí Abacuque entende isso, se acalma, aí Deus vai lá mais embaixo, e a primeira expressão, né, que nós vemos no Antigo Testamento, não é à toa que é para Abacuque que Deus vai lá e diz assim, Abacuque, vem cá meu filho, você está vendo muita coisa ruim, não é? Deus, eu estou abalado. Ele mesmo diz, eu estou alarmado lá no livro. Ele diz, está alarmado com as declarações de Deus. Alarmou-me o meu coração. Aí Deus vai lá e diz assim, tudo bem, Abacuque, mas o meu justo viverá pela fé. É a primeira vez, é lá que nós vemos no livro de Abacuque essa declaração. Você vai viver pela fé, não pelo que está vendo, mas viva pela fé em mim, confiando que eu sou soberano, tenho o controle de tudo, e no final eu vou fazer que coopere para o bem desse povo rebelde aí, e para vocês também. Aí vem aquele cântico, ainda que a figueira não floresça. Agora ele entendeu. Ah, Deus, ainda que falte tudo, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que tudo dê errado, eu sei que vai dar. Ainda que falte a carne, o fruto do campo, passamos fome, dificuldade, escravidão, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É muito forte, irmão, isso aqui. É muito forte, nós temos que admitir. Isso aqui é uma alegria ultra circunstancial. Isso aqui é fé. Isso é evangelho. Paulo está trazendo algo parecido para nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Veja, irmãos, para nós entender, antes de entrar na mensagem, eu quero falar um pouco sobre o pano de fundo dessa carta. E ela tem muito a ver com isso também. Por isso que eu quero falar. Eu acredito ser muito interessante para a edificação da própria igreja. Veja, Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava a caminho da sua segunda viagem missionária com Silas, Timóteo e o grego Lucas, com o propósito de abrir novo campus e plantar novas igrejas. Contudo, Paulo tinha um plano ousado para evangelizar a Ásia, mas esse plano de Paulo não pôde ser executado. Paulo não pôde concretizar esse plano. Paulo não pôde ver esse plano concretizado porque Deus não queria que Paulo fosse para a Ásia. Irmãos, para que fique claro isso para nós, isso, melhor dizendo, isso é para que fique bem claro para nós. Esse plano de Paulo que foi por água abaixo, nós temos que admitir, foi frustrado em algum sentido.
né? Não no sentido negativo, claro, Deus fez isso para cooperar para outro bem, mas ele não pôde, ele tinha um desejo, né? Era o desejo do pregador, o pregador tem desejo, ele tinha um desejo, ele tinha algumas ideias, vamos lá, ele tinha combinado, e lá vamos avançar, só que isso, quando Deus muda o rumo de Paulo, a viagem de Paulo, é para que fique claro, evidente para nós, que nem sempre os nossos planos são os planos de Deus também. Nem sempre os nossos planos são os planos do Senhor. Planos de evangelizar, planos de tudo. Nem sempre. Claro que pensamos sempre em bom de Deus. E quando planejamos, conhecendo a palavra, tentamos planejar tudo que esteja de acordo com a sua glória. Mas ainda assim, com muitas intenções louváveis, planejando tudo que seja para a glória de Deus dentro de nós, dizemos assim a Deus: Senhor, faça isso, vai ser para a tua glória, não é assim? Eu quero que o Senhor me dê, porque eu vou te glorificar nisso. Mas nem sempre essa é a vontade do nosso Deus. Por mais que nós digamos isso a Deus, e devemos dizer mesmo: Senhor, eu vou usar isso para a sua glória, porque não tem outro sentido. O que Deus te dá é para usar para a glória dele. Nossos filhos, quando ele dá faz facundo o ventre de uma mulher, faz ela fértil, e é para que esse menino? Senão para que ele o glorifique e Deus seja glorificado naquilo. Mas veja, Deus mudou o plano de Paulo, porque aprove a Deus mudar o rumo da sua jornada e direcioná-lo para a Europa. O plano de Deus não era que Paulo fosse para a Ásia agora. Ele queria, tudo bem, era uma boa ação. Veja, diz que Paulo ia fazer uma coisa ruim na Ásia? Não. Depois da conversão, jamais o faria. Paulo se tornou um servo de Cristo fiel, ele ia pregar, ia plantar. O homem era um plantador de igreja nato. Ele queria abrir um espaço lá, plantar, só que esse agora não era a vontade de Deus. A vontade do nosso Jesus era direcioná-lo para a Europa. Vamos ver isso na Bíblia? Abra Atos capítulo 16, versículo 6. Atos 16, 6. Vamos ler só o versículo, até o versículo do 6 ao 10. Olha lá, olha como Deus faz. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajunta-nos e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Deus, ele faz assim, irmãos. Qual era o plano de Paulo? Ir para onde? Para a Ásia. Deus disse: ainda não, Paulo, ainda não. Você vai para a Europa agora. Volte para lá, vamos para Atos, ou para Filipenses. Volte para Filipenses. Por que isso aqui aconteceu? Primeiro, essa era a vontade de Deus. A vontade de Deus não era... A vontade de Deus não era que Paulo fosse para a Ásia, nem tampouco para Bitínia, não é? Mas para Filipos, cidade de Macedônia. Agora, por que Deus queria tanto que Paulo fosse não para a Ásia, Bitínia,
mas para Filipos, cidade de Macedônia, porque ali Deus tinha uma obra miraculosa para realizar através da vida do seu apóstolo. É aqui, irmãos, na cidade de Filipos, que a irmã Lídia, a graciosa, a mulher de Deus, irmã Lídia, se converte ao Senhor através da pregação cristocêntrica de Paulo. Então veja, esse é o primeiro propósito. Esse é o primeiro propósito de Deus, não ter permitido que Paulo fosse para a Ásia, porque era a vontade de Deus fazer uma obra miraculosa. Irmãos, é tão maravilhoso, edificante, profundo e eficaz para nós saber disso. O pano de fundo da carta de Filipenses, como ela surgiu, por quê? E quando você vê Deus mudando os planos de Paulo, é que você entende mais ainda que Deus queria de uma maneira profunda que essa cidade fosse visitada, porque tinha escolhidos lá, tinha uma obra para fazer lá. E de primeiro, o que é que nós vemos? Paulo encontrando a piedosa, a Bíblia diz assim, que Lídia era uma mulher piedosa. E o que é que acontece? Paulo prega para ela, e a Bíblia diz que, lá mesmo em Atos, que enquanto Paulo pregava para Lídia, o Espírito Santo lhe abria o coração para entender as palavras de Paulo. Não é profundo isso? De modo que Lídia creu e toda a sua casa foi batizada. Primeiro propósito de Deus, salva Lídia lá. Vai lá, Paulo, é para Filipos, para a Ásia agora não. Lídia se converte e é batizada toda a sua casa. Mas é lá também, naquela cidade que Deus mandou Paulo ir, que Paulo expulsa o demônio de uma jovem adivinhadora. É lá também, que era uma fonte de lucro para muitos homens naquela cidade. E é aqui também que por causa disso eles vão presos. Paulo e Silas são açoitados e presos injustamente, sem direito a julgamento. Só que Paulo, irmãos, ele tinha cidadania romana. Paulo era judeu, por natureza, nascido judeu, só que ele também tinha cidadania romana. Ele tinha esse privilégio, Paulo. E um cidadão romano não podia ir para uma prisão sem primeiro ser ouvido. Mas com Paulo não, jogaram ele na cadeia sem primeiro ser ouvido pelas autoridades. Negaram esse direito dele e o lançaram depressa na prisão. Veja, irmãos, Deus tinha uma grande obra para realizar em Filipos. Muitas almas aqui seriam salvas e uma igreja piedosa seria plantada aqui. Inclusive, irmãos, tem outro propósito em Deus querer que Paulo fosse para Filipos. Filipos é a entrada do evangelho em terreno completamente gentil, e também é a entrada, a primeira e principal entrada do evangelho na Europa. Você viu que Deus tinha algo muito maior? Talvez Paulo estivesse pensando até um pouco mais pequeno, não é? Eu vou para ali, vou plantar uma igreja. Não, Paulo, agora você vai para a Europa. O evangelho vai entrar na Europa, em terreno completamente gentil, Paulo. Aqui nessa cidade, Deus não só salvaria Lídia, libertaria uma jovem adivinhadora possuída por demônio, acabaria com o lucro de Satanás, que Satanás estava dando àqueles homens através dessa jovem. Mas aqui também foi a cidade em que contemplou o tremor, o terremoto de Deus à meia-noite. Ao Paulo e Silas serem presos injustamente, sem ter sido ouvido pelas autoridades, que era um direito dele naquela época, nessa mesma prisão aconteceu algo extraordinário. Veja bem, quantas coisas eu já contei aqui que aconteceu nessa cidade. A entrada do evangelho em terreno completamente gentil, a primeira entrada e principal do evangelho na Europa, Lídia, a moça endemoniada. Só que nessa mesma cidade ia haver um terremoto santo e milagroso de Deus, extraordinário.
À meia-noite a Bíblia diz que Paulo e Silas começam a cantar. Isso aqui é um grande aprendizado para nós. Isso já é um grande exemplo para nós. Porque veja, Paulo não ficou preocupado, angustiado ou ansioso. Ao contrário, Paulo e Silas estão louvando e orando, mesmo estando preso, inocentemente. Por quê, pastor? Por fazer o bem, pregar o santo e glorioso Evangelho de Jesus Cristo, expulsar o demônio de uma menina que dava lucros para homens mal intencionados. Foi por isso que eles foram presos, açoitados. Isso já é um exemplo de fé e de confiança em Deus para nós, diante da mensagem que será pregada. Veja, irmãos, Paulo está cantando e louvando, orando e louvando ao Senhor. Quem escreveu isso aqui mesmo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, vos alegrai-vos. E ele escreveu para que igreja? Para a igreja aonde ele passou tudo isso, lá em Filipos. Tem autoridade ou não para escrever? Quem está escrevendo? Pode ou não pode dizer? Será que alguém podia dizer, Paulo, eu sei, você está mandando se alegrar porque você não está passando o que eu estou passando, Paulo. Porque você não está enfrentando o que nós estamos enfrentando aqui. Porque você não está vendo. Aí é fácil, Paulo, desdenhar do sofrimento das pessoas. Não, quem está falando tem moral para falar. Eu estou preso, injusto, apanhei, mas estou louvando e orando ao meu Deus. Diga aí, irmão. É por isso que no final aqui, você vai ver ele dizendo, para imitar ele, faça como viste em mim. E ele pode fazer isso. Ele tem autoridade para fazer isso. Porque ele viveu aquilo que ele está aqui escrevendo. Veja, a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas começam a cantar a Deus. A Bíblia diz que os demais companheiros de prisão os ouvia, escutava, eles cantando e louvando. Talvez alguns dissessem, está doido aí, coitado, apanhou tanto a prisão, mexeu com a mente deles. E como é que pode? Um homem preso está louvando e está orando, não é? Isso aí foge à lógica do natural. Aí no versículo de número 26, não precisa abrir não, pode ficar onde você está. No versículo de número 26 do capítulo 16 de Atos, a Bíblia diz que de repente, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam, a Bíblia diz que sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se as portas e soltaram-se todas as cadeias. Deus é Deus, não é, irmão? Eu acredito, particularmente, conjectura minha, nosso Deus é fiel. Enviou Paulo para lá, não é para ele ficar preso. Você acha mesmo? Em cada propósito, irmãos, Deus caminhou aqui mostrando. Você acha que Deus enviou Paulo para aquela prisão para ficar preso? De forma nenhuma. Não era. Por quê, pastor? Porque se fosse, ele não saía de lá. Como ele não saiu de Roma, ele morreu. Não. Deus está no controle de tudo. Deus enviou Paulo num propósito, mas acho que a fé daqueles homens, né? Talvez Deus fosse esperar mais um pouquinho, eu não sei. Eu sei que aquilo mexeu os céus. Aqueles homens cantando, açoitados, presos, inocentemente, começando a cantar e a louvar, mesmo mediante uma aflição daquela, não podia ser diferente, né, irmão? A fé daqueles homens moveu o céu. Deus enviou um grande terremoto, quebrou toda a cadeia, os portões se abriram. Deus mostrou o seu poderoso poder aos seus servos, que mesmo mediante aquela situação, permaneceu fiel a Deus. Veja, irmãos, agora veja bem, por que isso aconteceu aqui? Porque o propósito de Deus não era que Paulo fosse preso, não. Paulo só foi preso para um propósito acontecer naquela cadeia lá. Tinha um tal de um carcereiro lá, que era escolhido de Deus, irmão. Meu irmão, seja sincero comigo, você já notou tudo que eu falei do começo aqui, da entrada de Paulo em Filipos? Lídia, a demoniada, o evangelho, a família de Lídia, cadeia, e na cadeia, olha, meu irmão, vou dizer uma coisa, quando Deus quer salvar, Ele envia a qualquer lugar, favela, prostíbulo, isso mesmo. Se Deus quiser salvar alguém que esteja dentro do prostíbulo, Ele envia alguém lá, para pregar lá, e lá, o Espírito Santo vai tocar naquela pessoa, ainda que chame ela no canto, e ela ali vai crer no santo evangelho de Deus, porque a palavra de Deus é irresistível. Vai lá, Paulo, a sua prisão tem um propósito, você não vai ficar preso. Tenho escolhido o meu lá. Por que Paulo tinha que ir para lá? Isso aqui é para que nós entenda, eu, você entenda, nós vendo esse pano de fundo aqui espetacular, claro, maravilhoso, nós venhamos ter um entendimento que nem sempre, irmãos,
nós vamos entender o que Deus está fazendo agora. Nem sempre. Às vezes não entendemos os propósitos de Deus, não entendemos logo o que acontece, mas mais na frente nós iremos entender. Talvez Paulo estava cantando pela fé, mas talvez não estivesse entendendo ainda, mas pela fé estava cantando. Como assim? Peraí, o anjo que eu ia para a Ásia, Deus sabia. Deus me pediu de ir para a Ásia, me enviou aqui para ser preso, foi expulsar um demônio de uma menina e depois apanhar e ser preso. Mas eles estão cantando, mas talvez não esteja entendendo, irmão, o porquê que aquilo está acontecendo. Se esse realmente era o propósito de Deus ali, realmente era, pelo determinado momento. Porque eles tinham que ser presos. Porque para o carcereiro ser salvo, Paulo tinha que ir lá até o cárcere. Deus tinha que enviar Paulo como preso para salvar um homem que cuidava de presos lá, que estava lá acorrentado ainda pelos seus pecados. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ao se abrir a cadeia, o carcereiro pega a espada, puxa e vai se matar. E Paulo diz: não faça mal a você mesmo, não faça isso. Estamos todos aqui ainda. O que é que o carcereiro ia se matar? Porque ele sabia que se os presos fugissem, ele estava morto. Aí Paulo diz: não faz isso! Grita de lá: nós estamos aqui, calma. Aí a Bíblia diz que o carcereiro vai lá, se prostra aos pés de Paulo e diz: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Paulo diz assim: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e também a tua casa. Logo o carcereiro leva Paulo para a casa dele, crê, ele e toda a sua família, e todos são batizados em nome de Jesus. Amém? Deus é ou não é maravilhoso, irmão, nos seus planos, hein? Isso aqui é espetacular, irmão. O nosso Deus é perfeito em tudo que faz. Eu sei que é difícil. Poxa, Paulo tinha que ser preso? Tinha. Porque para o carcereiro ser alcançado, um servo fiel tinha que ir até o cárcere, por mais que foi como preso. É assim os planos de Deus. Às vezes não entende, dói um pouco, vem uma chibatadazinha nas costas, vem algo doloroso, mas sempre vai ter um propósito. Sempre Deus vai fazer que todas essas coisas cooperem para o nosso bem. Então devemos confiar e saber que Deus está sempre no controle de todas as coisas, que nada está aleatório. Porque uma pessoa que não tem entendimento, ou incrédulo, logo ia dizer: Deus abandonou eles. Olha lá, estão na desobediência de Deus, por isso foram presos. Não. O sofrimento não é sinônimo de desobediência nem de abandono de Deus. Às vezes é ali mesmo que o nosso Deus está mais eficazmente agindo em nossos corações. É igual aquela situação dos discípulos, quando Jesus disse: passamos para outra margem. Você lembra? E quando chega no meio, o barco começa a balançar, as ondas começam a bater, e o medo toma conta. Quem tem medo de morrer, diga aí. Não tem como. Jesus dormindo na polpa do barco, e aí eles começam desesperados, joga, começou a jogar as coisas, e um mar cada vez mais furioso, e de repente eles não tiveram mais o que fazer. Senhor, não te importa que morramos. Jesus levanta: acalma-te mar, acalma-te vento. E a Bíblia diz que acabou o mar e o vento e fez grande bonança. Aí Jesus agora não podia deixar de puxar a orelha deles. Vocês não têm fé não? Por que temes, homens de pouca fé? Agora, lembra de uma palavrinha que eu falei aqui anteriormente? Irmãos, o segredo é nós confiar o que Jesus falou. Antes de passar, Jesus não disse: vamos até o meio da margem, não. Ele disse: passamos para o outro lado da margem. Aquele que falou é fiel para... Eles deviam lembrar: nosso mestre disse que nós íamos passar, então ele está no controle. Alguém devia botar sua fé em ação. Mas eles esqueceram disso, ficaram com medo, acordaram o mestre acalmou o mar, acalmou o vento, ele disse que ia passar, e disse também: por que vocês estão tímidos? Homens de pouca fé. Devemos confiar, irmãos. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, por mais que não entendemos logo
Na frente iremos entender. Vamos para lá para a mensagem. Esse é o pano de fundo de Filipenses. Esse é o pano de fundo desse livro glorioso aqui. Foi assim que ele surgiu. A entrada na Europa. A entrada em terreno completamente gentil. Lídia e sua família convertendo ao Senhor. A libertação da adivinha que tinha demônio. E o carcereiro e toda a sua casa convertendo-se aos pés do Senhor. Viu agora o que Deus disse? Paulo, vem cá. A Ásia não, é a Europa agora. Vai para lá. Grandes coisas eu farei lá, através da sua vida, meu apóstolo. Agora vamos lá, irmão, vamos para o texto. Nessa perspectiva que vimos, você viu como Paulo se alegrou? Na cadeia, na prisão, viu como Paulo está contente? Então ele tem moral para escrever: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo começa falando sobre a marca distintiva do povo de Deus. E o que é isso? Alegria. Alegria, irmãos. Você deve ser um povo alegre. A minha casa, irmãos, eu estou sempre lutando, nós, para sermos um povo alegre. Estamos sempre brincando em nome do Senhor. Inventamos casamento, danças, porque o povo de Deus é um povo alegre. Minha filha inventa uma coisa, outra, e nós participamos, eu e minha esposa participamos, porque eu entendo um pouco, isso está dentro de mim. Acho que nós já casamos umas 10 vezes. Lá em casa já casou umas 10 vezes, que esse menino faz cerimônia, aí pega água, pega as alianças, nós tiramos a aliança, cobre a varoa com pano, eu fico como judeu. E nós brincamos lá, se divertindo, depois cantamos aquela música que passa aí dos hebreus aí, e dançamos alegremente, irmãos, porque o povo de Deus é um povo alegre. E é isso que Paulo está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esse é o nosso distintivo. Não é normal que o povo de Deus esteja sempre cabisbaixo, triste. Não, o povo de Deus é um povo alegre. A alegria do povo de Deus deve estar sempre presente na vida deles. Primeira coisa que devemos aprender é que a alegria é uma ordenança e não uma opção. Alegria aqui é uma ordenança. O judeu, quando ele queria enfatizar algo, ele fazia isso. Você lembra de Jesus? Em verdade vos digo. Paulo é judeu. E ele quer tanto que nós saibamos disso, que nós creia, que nós pratique, que ele diz: alegrai-vos. Podia ser suficiente. No Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Veja, Paulo está enfatizando, irmãos. Isso aqui não é uma opção, irmãos. Se alegrar é um mandamento e não uma recomendação. Deixar de ser alegre é uma desobediência expressa a uma ordem de Deus. Ou melhor, é uma desobediência, uma expressa ordem de Deus. O Evangelho trouxe alegria para nós, não? O reino de Deus é a maior alegria que temos. O fruto do Espírito é alegria. E a ordem de Deus é alegrai-vos. Em outras palavras, vocês é o povo que mais motivo tem para serem felizes, alegres e contentes. Por quê, Paulo? Porque vocês têm Cristo. A alegria da salvação está em vocês. A Bíblia fala de um homem que entendeu isso muito bem: Davi. Davi, em Salmos 151, versículo 1, diz assim. Vamos lá, vamos abrir que é melhor, para que nós leiamos junto. Salmos 51:11. Olhe bem se Davi compreendia isso que Paulo está falando. Melhor, 51:12. Restitui-me a alegria da tua salvação. Amém? Paulo está dizendo assim: eu sempre fui um homem alegre. Dai-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Paulo está num momento, Davi está num momento difícil aqui. Mas ele está dizendo: restitui, dai-me de volta. Ele já tem, ele conhece, e ele sabe o que teve. Ele sabe que o povo de Deus é um povo alegre. E o que ele está falando aqui? Qual é o motivo dessa alegria?
a salvação. Restitui-me a alegria de saber que eu sou um salvo. Restitui-me a alegria da salvação. Está vendo? O povo de Deus é um povo alegre. Volta para lá, rapidinho, a Filipenses. Não devemos, irmãos, ser um povo triste, abatido. Mas devemos ser um povo alegre. Irmãos, veja, Paulo disse para nós se alegrarmos sempre. Se alegrarmos sempre no Senhor. Olha lá. O que Paulo está querendo nos ensinar quando ele diz para nós se alegrarmos sempre? Veja, se fosse outra pessoa escrevendo, não fosse Paulo, a autoridade que Paulo tem para escrever, algumas pessoas podiam pensar assim: Paulo, está de brincadeira, né? Como é que eu vou me alegrar sempre? A ideia de se alegrar sempre aqui é estar sempre alegre. Aí, o que vem na mente? Sim, Paulo, e os problemas que eu enfrento? Quando eu estiver naquele problema, Paulo, como é que você quer que eu me alegre? Como, Paulo? Como é que eu vou conseguir, Paulo, me alegrar sempre? Se na minha vida há diversas circunstâncias, problemas e situações. Como? Quando você entende que a sua alegria é ultra circunstancial. Quando você olha para Abacuque e vê em Abacuque essa ideia expressa nas suas palavras. Isso nos ensina, irmão, quando Paulo diz se alegre sempre, só tem uma visão, ou melhor, uma interpretação para que nós chegue perto ou da fiel interpretação. O que Paulo está dizendo é que a nossa alegria é ultra circunstancial. É isso. Porque se é uma alegria que depende de circunstância, não tem como você estar sempre alegre. Porque você vai ter muita diversidade na sua vida ou não. Às vezes chega momento, chega a notícia ruim, acontece coisas ruins que entristece o nosso coração. Nós sabemos disso. Se a alegria depende de circunstância, você não pode estar sempre alegre. Então não sei porque Paulo escreveu isso aqui, mas eu sei porque Paulo escreveu isso aqui. Porque a alegria que Paulo está em mente não é a alegria que depende de circunstância. A alegria que Paulo está em mente é a alegria ultra circunstancial. Que a nossa alegria não pode depender da circunstância. Não é algo que depende do que está fora de nós. Neste mundo, passamos por muitas aflições, cruzamos vales escuros, atravessamos desertos esbraseados, mas a alegria de Cristo, que é a verdadeira alegria, sempre será a nossa força. Porque a nossa alegria é cristocêntrica. A nossa alegria é uma pessoa e não a ausência de problemas. Grave isso. Você só precisa gravar isso. A nossa alegria é uma pessoa e não falta de problema. Nós se alegramos por ter Cristo e não por faltar problemas em nossas vidas. É isso que nos faz alegre. A nossa alegria é uma pessoa e ela se chama Cristo e não ausência de problema. Nossa alegria é o Filho de Deus. Nossa alegria está centrada em Cristo. Quem tem Jesus experimenta essa verdadeira alegria. Quem não tem Jesus pode até ter momentos de alegria, mas não é a alegria verdadeira. Porque Paulo está tratando sobre esse assunto de alegria antes de chegar no problema principal, que é a ansiedade. Esse é o problema principal daqui. Os irmãos estão ansiosos por algum motivo, né? Problemas, provavelmente. Por que Paulo primeiro fala da alegria, antes de tratar logo do assunto da ansiedade? Por que Paulo fala, alegrai-vos no Senhor, antes de chegar a esse assunto, dizendo aos cristãos que eles sejam alegres? Vocês têm Cristo, Cristo é a alegria de vocês. A alegria de vocês não é, a alegria de vocês é uma pessoa e não falta de problema. Porque a alegria em Cristo é um dos remédios para vencermos a tal ansiedade. Para quem está ansioso, quem está ansioso jamais estará alegre. Quem está ansioso está aflito, abatido e perplexo. Então você entende por que Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Depois Paulo fala sobre a
moderação do crente. Paulo fala da alegria, porque quando você está alegre, dificilmente você está ansioso. E quando você está ansioso, dificilmente você está alegre. A alegria expulsa isso de nós. A ansiedade traz abatimento, tristeza. Como diz no original, sufoca você. Já a alegria não, deixa você solto, alegre, com motivo para fazer todas as coisas em louvor da glória de Deus. Por isso ele começa não já com ansiedade, mas com a alegria, que é o que a ansiedade acaba, míngua, a alegria dos crentes. Depois ele fala sobre a moderação, versículo 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Veja, irmãos, aqui Paulo está falando sobre a necessidade de cuidarmos das nossas atitudes internas e das nossas reações externas. Quando ele fala de sermos moderados, seja a nossa moderação conhecida diante dos homens, Paulo está falando aqui sobre a necessidade de mim, de você, cuidar das nossas atitudes internas e das nossas reações externas. Essa moderação tem a ver com o controle do nosso temperamento. Paulo está dizendo um crente, um cristão, não pode ser uma pessoa explosiva, destemperada e sem domínio próprio. Devemos guardar isso. Não só devemos se alegrar, mas ter moderação em nossas reações internas e externas. Devemos ser pessoas moderadas, não ser pessoas explosivas e nem tampouco destemperadas, sem domínio próprio. Ou seja, as suas atitudes, a sua moderação precisa refletir o caráter de Cristo. É o que Paulo está querendo dizer. Então, ser uma pessoa moderada, na prática, é ter um espírito de mansidão, é ter um espírito de domínio próprio, pronto para abrir mão da retaliação quando você é injustiçado ou provado por causa da sua fé. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo diz: perto está o Senhor. Na mesma circunstância e palavra. A ideia de perto aqui tem dois sentidos no grego. Perto quanto ao lugar, quanto ao tempo. Paulo está dizendo assim: o Senhor está ao nosso lado. Se alegre, sejam moderados, controle o espírito, não sejam precipitados, tenham domínio próprio, não sejam destemperados, tenham controle de si mesmo, das reações internas e externas. Depois ele diz: o Senhor está perto de vocês. Dois sentidos: perto no sentido de sempre estar conosco, jamais nos deixar, está sempre lutando conosco. Ele está perto, Ele é poderoso para nos salvar, para nos livrar e nos fortalecer. Essa é a primeira ideia de perto. O outro sentido de perto aqui é para a volta do Senhor Jesus, que está perto, que breve Ele vai vir para defender as nossas causas e nos recompensar. Quando Paulo falou sobre o Senhor estar perto, ele tinha dois sentidos: perto, e Deus realmente está perto. Lemos Mateus, onde tiver 2 ou 3, eu estou. Ele está perto mesmo. Mas também tem um sentido da volta, que a Bíblia também diz que está perto. E quando Ele vier, Ele julgará as nossas causas e vai recompensar a cada um que guardou a fé dele. Agora, depois de tratar sobre isso, Paulo agora então chegamos à aflição perigosa da ansiedade. Versículo de número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus que excede, pelas orações e súplicas, pela oração e pela súplica com ações de graça, só até aí, irmãos. Veja, irmãos, Paulo tratou de assuntos importantíssimos, até chegar aqui, que é o assunto principal da carta: a ansiedade. A ansiedade. Mas antes ele tinha que falar o quê? Sobre a moderação, sobre a alegria no Senhor, sobre o domínio que devemos ter de nós, e sobre a promessa de Deus estar sempre perto, tanto agora como no dia que Ele vai vir de vez buscar a sua igreja. Ele falou sobre coisas muito importantes que nos faz agora chegar até o versículo 7 com um entendimento mais amplo, mais aberto.
mas convicto. Alegrai-vos. Então não posso ficar triste, ansioso. Alegrai-vos sempre. A alegria do Senhor é a nossa força. Sejam controlados, moderados. E também lembre que o Senhor está perto de vocês. Agora ele chega no versículo 6, tratando sobre o assunto crucial da carta. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, a depressão e a ansiedade são coisas muito parecidas. E muitas depressões começam com a ansiedade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas da ansiedade. A ansiedade atinge adultos e crianças, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. Muitos cristãos sofrem com isso. E fica uma pergunta para nós: por que a ansiedade está tomando conta até de corações que temem a Deus? Veja, irmãos, a primeira coisa que precisamos aprender aqui é que a ansiedade é o resultado de olharmos primeiro para os problemas, em vez de olharmos para Cristo. A ansiedade é o resultado de, primeiramente, olharmos para os problemas, em vez de olharmos para Cristo. Se aqueles discípulos naquele barco olhassem para Cristo e continuassem olhando para Ele, eles lembrariam do que Cristo falou e não ficariam ansiosos e temerosos ao ponto que ficaram. O problema, irmão, sempre vem para tirar os nossos olhos de Cristo mesmo. Não tem outro. Ele vem, quando bate na porta, sempre, e muitas vezes, quando Deus envia esse problema, Ele sempre vai fazer o que coopere para o seu bem, Ele sempre vai lhe guardar, mas nós temos um adversário. Deus não impede que o diabo vá lá até você, por isso que o diabo tem essa liberdade ainda. Quando nós estamos passando por problema, se tem uma coisa que o diabo usa muito, é para ir lá até nós e nos acusar, tentar afligir a nossa fé. Olha aí, você é tão fiel e está passando por esse problema. Ele tenta fazer isso, nos afligir, para nos magoar. Mas devemos entender, irmãos, que Deus está sempre no controle de todas as coisas. E não devemos estar ansiosos por nada. Precisamos aprender, e a primeira coisa que aprendemos aqui é que não podemos olhar para os problemas. Não podemos olhar para as circunstâncias. Se você começar a olhar para os problemas, isso aqui, tem que resolver isso aqui, a minha situação é essa, eu estou assim, e agora o que é que vai ser? Poxa, aquilo vai acontecer, mês que vem tem isso, tem aquilo. Você não aguenta não. Você não aguenta. Agora, se você olhar para Cristo, tendo fé, trabalhando para conseguir crer nele, mas tendo fé que Ele vai abrir portas, soluções e meios para lhe ajudar, você não vai ficar ansioso, e no lugar da ansiedade estará a oração, a fé e a confiança em Deus. Martinho Lutero escreveu certa vez em uma carta para sua esposa, que possivelmente, diante de alguma circunstância, se encontrava ansiosa. Então Martinho Lutero escreveu para ela, dizendo: ore e deixe que Deus se preocupa. Ore e deixe que Deus se preocupa. Irmãos, é claro que Deus não fica preocupado como nós ficamos, mas o que Martinho Lutero está dizendo é que ore e entregue a sua preocupação a Deus e não se preocupe mais. É isso que ele estava querendo dizer para a esposa. Ore, entregue a sua preocupação a Deus e não se preocupe mais. Isso é confiar em Deus. Deixe com Deus esse seu problema, Ele tem todo o poder para resolver. É isso que Martinho Lutero queria dizer. Precisamos orar porque ficamos ansiosos, preocupados com muitas coisas. É o normal do ser humano, irmãos. Por isso que tanta pessoa ansiosa. O nível de ansiedade, o quadro de ansiedade no mundo inteiro está subindo alarmantemente, irmãos. Impressionante, em todo lugar se encontra. No trabalho da minha esposa tem uma menina lá com esse problema e as pessoas andam doentes, ansiosas. Por quê? Porque não oramos.
Às vezes até elevamos a preocupação como uma virtude, dizendo coisas como: preocupo-me porque me importa. Será, irmãos? Será que a preocupação é uma virtude? Acho que não. Na verdade, acho que a preocupação, dependendo do nível, pode chegar até ser um pecado. Que nível, pastor? Não estou dizendo que toda preocupação é pecado, nem tampouco jamais desdenhando, fazendo pouco caso da aflição de ninguém, ou sofrimento que estejam passando em alguma área da sua vida, ou em qualquer tipo de ansiedade. E nem tampouco Paulo está fazendo isso aqui. Mas estou dizendo que a preocupação pode se tornar um pecado quando essa preocupação chega ao ponto de ser tão ansiosa, ao ponto de tirar o sono, deixar aflito, angustiado, desanimado, chegando ao ponto de tirar a alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aí se tornou pecado, chegando ao ponto de tirar exatamente a alegria que o texto está dizendo aqui claramente, que devemos alegrar. Quando a ansiedade, por isso que Paulo começou assim: tira isso aqui, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ela se tornou um pecado. Você entende? Quando a aflição e a ansiedade tira isso aqui de você, irmãos, esse alegrai-vos, ela se torna um pecado. Ela está ali destruindo, ela azedou a sua fé firme que você tinha em Deus. Ela começou a se tornar uma incredulidade, uma falta de fé e confiança em Deus. Irmãos, Cristo sendo Deus, trouxe os diagnósticos perfeitos da vida dos jovens. E quando ele falou da ansiedade, ele não fez diferente. Ele deu o diagnóstico. Por que muitos andam ansiosos? E nos mostrou o resultado negativo da ansiedade e o porquê que muitas pessoas a têm. Ele deixou bem claro para nós qual é o motivo que muitas pessoas estão ansiosas. Eu decidi ler esse texto porque é um assunto assim muito delicado. Porque a pessoa que tem ansiedade pode até pensar assim: você está falando isso porque você não tem, você está desdenhando. Mas que falta de respeito que as pessoas que têm ansiedade, e muitas pessoas têm, é porque você não sente, é porque você não sabe o que é isso. Quem disse? Quem disse que eu não sei o que é isso? Quem disse que hora ela não tenta bater na minha porta? Quem disse? Todos nós temos uma gotinha de circunstâncias dessa ansiedade, mas tem alguém que nos dá o remédio. Eu gosto de Jesus falando para nós, dando diagnóstico, dizendo por que muitas pessoas estão ansiosas. Mateus 6, comigo, é um dos textos mais espetaculares da Bíblia. Eu posso admitir, é um dos textos que mais me admira e me conforta. É um texto assim, eu posso ler ele várias vezes, eu não sei, eu fico impactado. Por isso vos digo, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer ou beber. Olha se está dentro do padrão das coisas que nós necessitamos. Olha se está dentro das coisas, das circunstâncias que nos faz mais se preocupar. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Vida é um termo geral para o que você enfrenta, passa, busca, quer, não recebe, está ansioso para ter. Vida aqui é uma palavra que abrange todas as nossas circunstâncias que enfrentamos na vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer. Mas aí Jesus faz questão de trazer alguns detalhes. Quanto a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir, vestimenta, comida, nem com que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu. Irmãos, é espetacular isso. Não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Irmãos, eu não consigo ler esse texto sem ficar impactado com ele. Jesus diz: vem cá, olhe para as aves. Está
Tá bom, Jesus. Veja, está vendo como Deus cuida delas? Você viu que elas não estão preocupadas, estão voando, cumprindo o seu propósito pelo qual Deus as criou, glorificando a Deus. Mas veja que vezes ela para e Deus a alimenta. Vem cá, vocês valem muito mais do que essas aves. Deus ama vocês. Vocês são filhos de Deus. Se Deus alimenta essas aves, alimenta a folha do campo, faz que ela seja linda, bela. A folha que está bela hoje, amanhã o sol vem, seca e morre. Ele não vai cuidar de vocês, que Ele salvou, que Ele deu a vida. Homens de pequena fé. Isso é tremendo. Como duvidar diante disso? Como não tentar vencer a ansiedade diante de palavras como essa? Olha para isso. Observai as aves do céu, nem semeia, nem colhe, nem ajunta em celeiro, contudo vosso Pai Celeste sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Outra comparação. Jesus quer tratar o assunto. Jesus quer matar. Jesus quer matar a ansiedade em nossos corações. Jesus quer colocar um ponto final para cada pessoa que está doente com essa tal ansiedade. Porque esse texto aqui não existe remédio mais eficaz de que palavras como essa aqui. Jesus traz mais uma citação de novo, dizendo: por que andais ansioso quanto ao vestiário? Vai mudar. Você pode controlar o amanhã. Vai mudar. Você está se preocupando com o amanhã, mas você pode acrescentar um côvado na sua vida. Você tem um controle da sua vida. A ansiedade, quando vocês ficam ansiosos, as coisas se resolvem. Vem paz. O que vocês querem logo chega para vocês. E o que vocês querem ver resolvido logo é resolvido. Não. Então vocês não têm o controle da vida de vocês. Por que andais ansiosos? Desculpa, quanto ao vestuário. Agora, outra consideração. Vem cá, considerem os lírios do campo, que crescem. Como crescem os lírios do campo? Agora, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Meu Deus do céu. Veja os lírios, meus filhos. Ora, olha isso aqui. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, aqui agora vem o diagnóstico, porque dessa tal ansiedade. Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Não sou eu, é o Mestre, é o Cristo, Filho de Deus, que está dizendo aqui. O problema está aqui. A pouca fé de vocês em quem? Em Deus. A pouca confiança de vocês em quem? Em um Deus que cuida dos pássaros e cuida dos lírios. A fé de vocês, a ansiedade vem para azedar a fé de vocês. Mas olhem para mim, olhem para o Criador, que cuida dos pássaros, alimenta, cuida dos lírios e veste eles mais belo do que Salomão. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está viva, amanhã morre, não fará com vocês isso? Homens de pequena fé. Então lembre, irmãos, por que andam ansiosos? Pouca fé. Não sou eu, não, é Jesus, nosso médico. Podia faltar isso aqui, irmão, no final? Não podia. Não podia. Você sabe como é que acaba, né? Ele vai indo, e ele diz o que depois? Para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Encha o coração de vocês com fé. Então é a fé, tá? A pouca fé. Quando a ansiedade bater, lembre, precisamos colocar os nossos olhos em Cristo, lembrar das promessas, confiar, ir para esse texto, abrir e dizer: eu creio, eu confio, o Senhor está cuidando dos pássaros, está cuidando dos lírios, e está cuidando de mim também. Eu não preciso ser ansioso, não controla a minha vida, mas ela está nas suas poderosas mãos. Eu não posso mudar o amanhã, mas o Senhor tem o controle do amanhã.
Você entende isso? Se quantas pessoas ouvirem essa mensagem, crê, serão curadas em nome de Jesus. Vamos voltar para lá. Vou passar hoje um pouquinho, ainda bem que só estamos nós aqui. Mas eu vou para lá. Vou passar para cada ceia. Vamos lá. Viu qual é o diagnóstico que Jesus deu? Então vocês estão vendo, quando chega a esse nível de falta de fé, isso se torna uma incredulidade. E ser incrédulo é pecado. Porque essa ansiedade que Jesus citou aqui é a falta de fé em quem? Em Deus. Essa ansiedade que Jesus citou é a falta de fé em Deus. E o que acontece? Eu coloco os olhos nos problemas e a minha mente incha, o coração pulsa e eu começo a passar mal, porque eu não controlo. Veja o que acontece, irmãos. Olhe, eu não tenho como diagnosticar profundamente a ansiedade, mas a Bíblia, as palavras que a Bíblia nos faz conhecer, dá para nós entender um pouco. Quem é conhecedor das Escrituras, na sua profundidade, não é tão difícil de imaginar, pelo que Jesus acabou de dizer agora. Cuidado da sua vida, porque está preocupado, você sabe o que vai acontecer amanhã. Então Jesus está dizendo o quê? A ansiedade é algo que os irmãos, as pessoas começam a produzir, se preocupar com o quê, pastor? Com amanhã, com o que vai acontecer, como vai resolver aquele problema, com o que mais? Com a comida, com o que mais? Com as vestes. Então eles começam a pensar nesse tipo de coisa. Aí o que acontece? Quando eles começam a pensar, você sabe, vai acarretando problema. A mente vai acarretando problema, vai aparecendo mais outro, e a solução nunca vem. Nunca vem no pensamento um alivio para derrubar tudo, aquele monte de castelo que eles estão construindo na sua mente. Não, a tendência é que quando começa a pensar no problema da manhã, pense no depois da manhã também, e no mês que vem, e no ano que vem. A tendência é que isso enche, e por isso que as pessoas ficam doentes, porque não tem como mudar. Quando elas percebem que pensou nisso tudo, e o coração já está pulsando forte, e naquele pensamento não encontrou solução, aí pronto, cai na ansiedade. Cai na ansiedade. Porque pensou, problema, mas nesse pensamento não encontraram solução. Aí a preocupação volta com um peso. Por isso que o significado da ansiedade é estrangulamento. E é mesmo. Porque quando volta de lá para cá, sem solução vem pior. E agora? Pensei nisso tudo e no final ainda não tem uma solução. O negócio piora. A situação vai de mal a pior. E o desespero vem mais. Por quê? Porque tiramos os olhos daquele que pode resolver todas as coisas. Devemos olhar para Deus. Começar a pensar na promessa. Alegrai-vos o Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não vou me abater. Porque andáis ansiosos pela vossa vida. Jesus falou. Ele está perto está o Senhor. É isso que eu preciso lembrar. E não começar a levantar um castelo de problemas. Quando ele desmoronar, cai por cima de mim. E eu fico o quê? Sufocado. Pode ver, irmãos, como as coisas se conectam. Porque a ansiedade, como eu disse que Jesus falou, é a falta de fé em Deus, de confiança que Deus está no controle de tudo. O que é ansiedade? Segundo Jesus, Evangelho de Mateus, de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, capítulo 6, versículo 25, a ansiedade é a falta de confiança que Deus está no controle de tudo. Essa ansiedade faz que eu fique desnecessariamente preocupado com muitas coisas. E eu me preocupo, então fico cheio de ansiedade. Então por que potencialmente é um pecado? Porque a falta de confiança em um Deus que pode todas as coisas, que é todo poderoso, é a pior das incredulidades. Quando nós se preocupamos ao ponto de ficarmos ansiosos, estamos dizendo essencialmente que Deus não está no controle de tudo, que Ele não está cuidando de mim nessa situação. Você já imaginou isso, irmão? Você já imaginou a tristeza que damos ao Espírito Santo pensar em tal coisa? Deus está no controle de tudo. E algo é isso que Jesus está querendo passar ali. É exatamente isso quando ele diz assim.
pássaros? Deus tem o controle deles. Observar a folha. Deus veste elas mais belas. O que Jesus está dizendo? Deus está no controle de tudo. Até dos pássaros. Até de uma coisa mais vil que vocês possam. Uma folhazinha. Até essa folha. Deus veste ela mais bela do que Salomão. E não vai estar no controle da vida de vocês? É isso. É não confiar que Deus está no controle da minha vida, da minha situação. Não confio mais, é dizer, não confio mais na providência de Deus na minha vida. Você está vendo o perigo que é a ansiedade na vida de um cristão? Porque o sentido dessa palavra original, ansiedade, mais uma vez, traz a ideia de um estrangulamento. Ficar ansioso é como ser sufocado. É como cortar o oxigênio de uma pessoa e tirar dela a possibilidade de respirar. Escute o conselho, você que vai assistir, escute, leia, creia e faça o que a palavra está dizendo e você vai ser curado. Então, diante disso, devemos fazer o que, irmãos? Diante disso, devemos fazer o que a Bíblia está dizendo para nós. Não andar ansioso de coisa alguma. Obedecer. Temos outra solução? É olhar para Jesus e lembrar do que Ele falou. Por que vocês estão preocupados? Vocês têm motivo para estar preocupados? Não, Jesus. E por que vocês estão preocupados? Que vai comer e beber? Eu não cuido de vocês, não. Vocês não caleram, não. Que no deserto, Deus não deixou nem a sandália dos filhos de Israel se desgastarem. Vocês não viram, não, que de noite tinha uma nuvem enorme que representava a glória de Deus para que eles não morressem de frio? E de dia, uma nuvem para que eles não morressem de doença com o calor do sol? Vocês não conhecem, não, que o seu Deus, o Deus de vocês, é um Deus de perto e não de longe. Por que vocês estão se preocupando? Irmãos, palavras como essa é bálsamo para a nossa fé. É alimento para a nossa alma. Devemos confiar. A ansiedade vezes bate lá na minha porta. Vezes eu começo a perceber que estou começando a ficar ansioso. Porque é um problema, irmão, geral isso aí. Foi um problema do nosso caro amigo Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon foi depressão. É até mais grave do que isso. Mas eu acredito que sempre começa com ansiedade. Mas a ansiedade sempre chama a depressão, irmãos. Pode ter certeza disso. Não devemos se preocupar. Não devemos. Não devemos. Não devemos. E com isso eu não estou dizendo que o cara não tem que levantar para procurar emprego. Não estou dizendo que nós devemos orar, se esforçar, fazer no mínimo a nossa parte, entre aspas, que Deus até nela está no controle também. Não. O que eu estou dizendo é que fazemos, e por mais que aquele dia não venha o resultado que queríamos, lutamos, e por mais que não conseguimos, e por mais que pareça que as coisas está vindo ao contrário, se você é um servo, crê em Deus, Cristo é o seu Senhor, você deve descansar e saber que de algum lado, em algum momento, uma porta vai se abrir. Não tem muito correr. Alguma hora vai abrir. Deus vai usar algum jeito, algum meio, alguma coisa vai acontecer. E Ele vai honrar o cuidado que Ele tem conosco na terra. Por isso que devemos descansar. Por isso que não devemos se preocupar. Se preocupar é dizer, não estou confiando que o Senhor está no controle da minha vida. Não façamos isso, irmãos. Não façamos isso. Mas vamos fazer igual a Silas, igual a Paulo, hein? Isso é ter convicção que Deus está no controle. Silas, Paulo, você está triste? Não, nada, Paulo. Não. Vamos começar a orar, Silas. Começou a orar. Vamos louvar agora, Silas. Aí Deus vai lá e faz o que faz. Quebra as cadeias, derruba as correntes e solta os prisioneiros. Que Ele é Deus. Não podemos estar ansiosos. Quem escreveu? Tinha motivo ou não para andar assim? Tinha. Mas não andava. Não andava porque ele sabia que o Deus Todo-Poderoso estava com ele. Então o que é que devemos fazer? Devemos obedecer o que a palavra está nos pedindo. Não andem ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Porque, veja, Deus não só dá uma ordem
só dá uma ordem para nós, não andem ansiosos, mas como também oferece a solução. Não apenas traz o diagnóstico da doença, mas oferece o remédio. Se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio. Devemos orar. O William Hendricks diz que o antídoto para a ansiedade é abrir efusivamente o coração a Deus. E é a pura verdade. Eu concordo plenamente com o William Hendricks. O que Paulo está dizendo é que abra o coração para Deus. Seja conhecida diante de Deus todas as suas aflições e situação. Essa angústia, essa dor, essa aflição que está tirando a sua paz, o seu sono, a sua alegria, deve estar na mão de Deus, colocada e entregue a Ele, como petição e súplica, suplicando a misericórdia, a paz, o socorro divino do Senhor na sua vida, e depois descanse nele. Exatamente isso que o texto manda nós fazer. Não podemos tentar vencer a ansiedade com livros de autoajuda, irmãos. Como muitas pessoas. Por que não está vendo cura para muitas pessoas aí fora? Você sabe, né? Porque o que tem na casinha deles lá, o que eles lêem lá, quando o coração, a ansiedade começa a sufocar, estrangular, é o livro de ansiedade. Aí piora, porque não vai curar. Mas devemos cair de joelhos, lançando sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Até Pedro tratou sobre esse assunto também, irmãos. Está vendo? Porque a ansiedade é um negócio também de cristão. Veja, está na Bíblia. Jesus tratou, Paulo tratou e Pedro tratou sobre a ansiedade. Então não devemos desconsiderar um assunto como esse, ainda mais vendo a nação dessa forma aí. Irmãos, aonde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Grave isso. Irmão, se você é um cristão de verdade, eu creio que você é. Se você acredita na revelação divina da Bíblia, você saberá que Deus está no controle de todas as coisas que cercam a sua vida, e que não há os chamados acidentes na vida de um cristão. Não existe acidente na sua vida. Alguma coisa só pode acontecer se o nosso Pai do céu decretar que aconteça. Amém? Isso é uma coisa importante a lembrar, irmãos, que não existe acidente na vida do cristão, porque a preocupação não acaba com as suas tristezas de amanhã. Ela acaba com as suas forças e alegria de hoje. É ou não é assim não? E é por isso que devemos considerar muito o que o apóstolo Paulo escreveu aqui no poder do Espírito de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes, em tudo pela oração e súplica, grave e com ação de graças apresente os seus pedidos a Deus. Transforme suas preocupações em orações. Na próxima vez que você for dominado pelo medo e pela preocupação, transforme-os em oração de petição e súplica a Deus. Após isso, confie que Deus está no controle. E agora olhe para o Senhor. Deixe que Ele dê a sua paz a você. Vamos ser sinceros. Tudo que um ansioso não tem é paz, porque a ansiedade tira a paz. Veja aí, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Veja, irmãos, que palavra, que consolo, meu Deus. A paz de Deus que excede a todo entendimento. Veja, irmãos, essa palavra é algo tão maravilhoso, tão poderoso, tão esplendoso, que nenhuma mente humana pode explicá-la de forma completa. Por quê, pastor? Porque ela excede todo entendimento. Tá bom para você? Mas essa paz, nós sentimos ela, nós desfrutamos dela, quando transformamos as nossas ansiedades em oração, petições e súplicas a Deus.
Tem alguns pontos que nós precisamos entender aqui nessa paz de Deus. Essa paz não é produzida por circunstâncias. O mundo não conhece essa paz e jamais conhecerá. Os governos humanos não podem gerar essa paz. Essa paz vem exclusivamente, divinamente de Deus, exclusivamente para as nossas vidas. Você pode ter essa paz. E quem tem essa paz não tem ansiedade no coração. Porque veja, não é a paz que é a paz de Deus. A paz que vem de Deus. Não é paz em Deus. Ou não é paz com Deus, quer dizer, paz com Deus nós temos desde o dia que entregamos a nossa vida a Jesus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz temos já. Não somos inimigos. Aqui é a paz de Deus. É uma paz que Deus traz para nós, que elimina, ofusca, joga fora toda a ansiedade. O governo humano não pode dar. Essa paz é exclusiva para nós. É exclusivamente porque só quem tem Cristo é quem tem essa paz. Pela oração, a paz de Deus ocupa o lugar que antes a ansiedade tomava conta. De novo, pela oração, a paz de Deus ocupa o lugar que antes a ansiedade tomava conta. A oração aquieta o nosso interior, nos traz paz de Deus e muda o semblante do nosso rosto. Quando nós oramos, trazemos o céu à terra. O mesmo coração que estava cheio de ansiedade, pela oração agora se torna cheio de paz de Deus. Quero destacar que essa é a paz que os mártires sentiam diante da morte. Essa é a paz que Paulo sentiu caminhando para a guilhotina. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4:6. O homem estava indo para a morte em paz. E quero que vocês destacar também, por último, que essa é a paz que Jesus disse que o mundo não pode nos dar. Acabando já a mensagem. Evangelho de João 14, versículo 27. Vamos lá. Evangelho de João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. Amém? Deixo-vos a minha paz. Eu, Cristo, Filho de Deus, Deus homem, deixo a minha paz com vocês. E a paz que eu dou a vocês, a paz que eu contribuo a vocês, o mundo jamais pode dar. Então, não se atemorize e nem tenham medo. Amém, irmãos? E eu acabo dizendo para os irmãos, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro é a conclusão de Paulo para matar a ansiedade. Quer que as pessoas comecem a pensar? Problema. Paulo não. Vem cá. Ocupe a mente de vocês com isso, com o reino. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, isso vai trazer graça, alegria, paz. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso praticai. Ele tem autoridade para dizer isso. Sabe como é que o texto acaba? E o Deus de paz será convosco. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.